Aguardando o Zé aí entrar. Fala, Zé! E aí, Grande, tudo meu bem? caro. E aí, Tudo meu lindo? jóia? Tudo certo, pô. Que honra, hein? Falar contigo, hein? Que honra, que prazer, hein? Prazer é Brincadeira. meu. Prazer é Pô, meu. Obrigado pelo convite aí. E antes de mais nada, antes de começar, te parabenizar aí, né, cara? Eu que vi você nas quadras, você, teu irmão, e depois de tanto tempo de amizade aí, ver você com essa iniciativa tão bacana, acompanhando aí muitas das lives aí que você fez. Só tenho que te parabenizar aí, cara. Fico ah, orgulhoso em ver aí o caminho que você está tomando e, se Deus quiser, só tem a melhorar. não, e você sabe, primeiro que eu fico, pô, suas palavras para mim vale muito, até porque você tem culpa nisso, né? Você é um cara que eu admiro bastante, sempre procurei seguir, né? Apesar de ter sido um atleta pouco rebelde, né, do meu jeito de ser, mas você foi muito importante não só na minha formação como atleta, mas como profissional hoje em dia e como cidadão. Pode ter certeza disso. Você é um cara que eu admiro bastante, torço bastante. Você, não só eu, meu irmão, mas minha família toda tem você assim como referência, né? Principalmente como homem, um homem de caráter, e que hoje em dia é muito difícil da gente ver, principalmente no futebol. Então, assim, você é um cara que inspira muito, né? E ter você hoje aqui, e poder trocar com você, e você poder compartilhar com a gente, né? Essa sua experiência, essa sua vivência, e principalmente essa sua humildade, né? Para mim, eu estou muito feliz, você não tem noção de ter você aqui. Obrigado, Otávio. Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser uma hora bastante agradável, junto com as pessoas que vão estar aí participando e trocando ideia, porque o importante é a gente estar sempre trocando ideia e participando dessa evolução do jogo, participando da evolução do esporte como um todo. Então, todas as lives aí que você está fazendo, sempre com uma participação importante de um profissional, como ontem foi com a Adriana, a gente acompanhou também o quanto é importante a participação da psicologia no esporte, então tem tudo a ver com aquilo que a gente pensa também de futebol e de desenvolvimento do esporte. Legal, Zé. Então vamos começar? Então, Então, assim, bora? a primeira, eu não estava nem programado para te fazer essa pergunta, mas não tem como eu não te fazer. Todo mundo deve te perguntar. Qual a importância do futsal para a formação do atleta de futebol? Queria ouvir de você. Eu penso que o futsal, hoje em dia, está mostrando de forma mais clara toda a importância que tem na formatação de um atleta de bom nível e como ele é importante hoje nos departamentos de captação de todas as equipes, principalmente as equipes grandes que conseguem ter o futsal atrelado como um dos seus esportes olímpicos. Na nossa época, eu como treinador, você como jogador, era muito comum a gente ver o futsal trabalhando em ano ímpar, né? Anos Sim, diferentes do que o futebol de campo. E a quantidade de atletas que a gente conseguia manter paralelo no futebol de salão da época com o futebol de campo era muito grande e nós tínhamos realmente um desenvolvimento e uma quantidade de talentos muito grande. Eu costumo dizer que não é muito fácil fazer a transição do futsal para o futebol de campo, mas normalmente aquele jogador que consegue fazer, ele tem muito a acrescentar no futebol de campo também, né? Ele é um jogador diferente, né? Não só pela qualidade e principalmente nos aspectos de tomar aquela decisão de conseguir fazer o jogo em espaço sim. curto, mas principalmente na questão cognitiva do jogo. E o jogo hoje, como tem se tornado cada vez mais cognitivo, o futsal ele se tornou peça fundamental para uma captação inteligente, para uma captação que seja menos custosa para as grandes equipes. Então, o que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, principalmente, algumas equipes de São Paulo, algumas equipes pelo Brasil todo, que o futsal vem fazendo parte, talvez, da principal, talvez seja o principal guarda-chuva hoje da captação do clube. Pô, legal. É muito bom ouvir isso de você. Eu também concordo perfeitamente. Aqui, o Vicente está pedindo para você mandar um abraço para o filho dele, Pedro Paulo. Manda um abraço aí, Zé, filho do Grande Vicente. Pedro Paulo. Valeu, Vicente. Um abraço. Obrigado por estar acompanhando aí. Dá um abraço no Pedro. Boa. Deixa eu te falar.
Então, do futsal já matamos. Não vamos voltar agora para o futsal. Vamos só falar agora da tua trajetória no campo aí. E continuar nessa parte da formação ainda, até chegar lá na parte do profissional, né? Então, assim, como é que você vê essa transição do atleta da base para o profissional? Você acha que eles chegam preparados? Qual a dificuldade que você vê nesse momento da transição? Eles ainda estão muito crus em relação ao jogo ou em relação ao aspecto emocional? Como é que você vê em relação a isso? Essa transição da base. Bom, Otávio, eu vejo como atributos fundamentais para você poder ser um bom jogador de futebol hoje em dia, não só a qualidade técnica, é lógico que você precisa ter, mas como atributo fundamental para mim, não só a inteligência do jogo, uma aptidão física satisfatória para aguentar a dinâmica que o jogo hoje exige do atleta, né? E também o equilíbrio emocional. E, logicamente, quando você fala de atleta jovem, esses são elementos, são aspectos que ainda não estão desenvolvidos, né? É só a gente nos colocar em determinado momento, Sim. A gente com 17, com 18 anos, que quando está sendo feita essa transição hoje, muitas das vezes com uma pressão muito grande por resultado e por rendimento e por performance, nos colocarmos na situação que muitos atletas são colocados hoje. É lógico que eu acredito que é uma idade ótima para o atleta já estar desenvolvido com todos esses atributos, lá por volta de 22, 23 anos, e ele tem ali até os 30, 30 e poucos anos, 32 anos, talvez o seu tempo de melhor, de ápice, né? Esse período de 6 anos, que pode, dependendo da vida que o atleta leva, né? Da maneira como ele leva a sua carreira, ele pode estender um pouquinho mais. Por isso, eu acredito que a transição não é um período fácil para o atleta. E hoje, muitas das vezes, a transição é feita por necessidade. Ou Sim. Então para dar satisfação para a sua equipe, ou para a sua torcida, ou para a imprensa. O fato é que, se você não tiver profissionais que estão ali acima da divisão de formação, com os deveres, as tarefas e as etapas a serem cumpridas de forma muito clara, você tem uma tendência forte a colocar esses atletas com alguns ou vários desses aspectos ainda não formados, e a possibilidade, se ele não for um atleta extremamente equilibrado e tiver alguém por trás, uma família por trás, um pessoal por trás, buscando dar equilíbrio, dar tranquilidade para ele, ele pode vir até a ser queimado. Eu sempre gostei muito de trabalhar com os atletas jovens, nas equipes de cima, mas sempre tive um excesso de cuidado, às vezes um excesso até muito grande, para colocá-lo na hora certa e não expor ele, porque eu sei que uma vez colocado ali na arena do profissional, Sim. As cobranças elas vão vir independente da idade que ele tenha. Não, verdade. E Zé, e assim, nos clubes que você passou, né? Sempre que você chega, você tenta conversar com alguém da base, por iniciativa própria, ou os clubes procuram que você goste, que você vá lá conversar com o pessoal da base, ou não tem muito isso? Você não vê muito essa ligação da base com o profissional? Como é que você tem visto aí nos clubes? Bom, sempre quando cheguei, tive a curiosidade e a preocupação de estar próximo daquele primeiro contato com alguém, que seja o diretor, que seja o treinador da categoria de sub-20 ou sub-23, próximo de mim, né? Porque eu acho que a gente não pode. O Brasil, da maneira como o futebol aqui você dificilmente vai ver um trabalho onde você tenha 5, 6 anos, um mandato de um presidente, vamos lá, 3, 4 anos, com tudo muito claro no que diz respeito às transições. E acredito que, pela necessidade, como eu falei antes, que acontece a maioria das transições dos atletas da categoria de base para o profissional. Vou falando um pouquinho da minha experiência, no Flamengo foi uma transição natural, até porque conhecia muito dos atletas, já tinham havido muitas subidas naquele ano que subi também. Então, os atletas que eu tinha trabalhado desde 2012, quando eu voltei, muitos deles eu acabei reencontrando no profissional.
e foi uma transição bem tranquila. No Vasco, logo em seguida, pela tradição do clube, é um clube que dá muita atenção à sua categoria de base, e também pelo momento difícil que o Vasco vivia, nós tínhamos ali já a participação de muitos atletas importantes. Paulinho, Matheus Vital, Evander, Ricardo Graça, Bruno Cozendei e tantos outros. Então, já havia, né, aquela tradição do Vasco vinha se mantendo. E a gente aproveitou bastante esses atletas na transição. Logo Legal. depois, o Botafogo, também muitos atletas que ali já estavam, oriundo da base. O Botafogo chegou a ter, se eu não me engano, acho que 53% comigo, de atleta da base. Pois é, o Thiago até postou aqui, o Thiago que estava de auxiliar lá no Sub-20, quando... Tá lá até hoje, né? Tava de auxiliar. Ele falou exatamente isso, que você dava total acesso pro pessoal do Sub-20, uma entrada boa, então assim, foi fantástico. Ele acabou de escrever aqui. Sim, no Fortaleza, que foi uma passagem muito rápida, mas era uma situação um pouquinho diferente. Eu tentei aproximar o pessoal da base, eu assisti aos trabalhos da base. O mais importante, apesar de pouco tempo, a gente conseguiu fazer, iniciamos um trabalho de formação no caderno metodológico, com a experiência que eu tinha trazido da base dos 3 clubes do Rio. Começamos a redigir um caderno metodológico para a base, e todas as semanas de trabalho no Fortaleza, um profissional nos acompanhava, do Sub-17, ou então do Sub-20, nos acompanhava, nós editávamos os treinamentos, e deixávamos uma parte de cada treinamento com o objetivo que era proposto para o departamento. Mesmo pouco tempo, acredito que nós conseguimos contribuir bastante, né, nesse setor. Ainda precisa ser desenvolvido bastante lá no Fortaleza. E a questão é a questão última do Internacional. Alguns atletas que já faziam parte continuaram fazendo, até porque era um final de campeonato. Mas mesmo assim, nos aproximamos do Ricardo Cobalcini, que era o treinador do Sub-23, e também do Sub-20, que acabou também sendo campeão. Muitos atletas treinavam com a gente, apesar do pouco tempo a gente fez uma ligação bem legal com o pessoal da base do Internacional. Então sempre esteve presente, eu acho que como base vai fazer parte da minha carreira aí sempre. Ô Zé, e como é que esse atleta da base ele chega... como é que ele é recebido, né, no treino, no dia a dia ali? Ele chega realmente acanhado? Vai depender muito do atleta? Como é que você vê isso? É bem tranquilo ultimamente? Tem sido bem tranquilo essa chegada dos jovens? Hoje os atletas têm uma recepção muito mais tranquila nesse ponto do que era antigamente, pelo menos por relato que as pessoas falam, né? Antigamente era mais difícil haver tantas mudanças no plantel de um ano para o outro. Por exemplo, quando a gente mudou o ano de 17 para 18 no Botafogo, desculpa, 18 para 19 no Botafogo, saíram 22 atletas do Botafogo, né? Então, assim, 2 times saíram praticamente, entre emprestados, negociados e aqueles que terminaram o contrato e que não ficaram no clube. Então é natural que haja subida sempre de atletas. E como eles já estão acostumados a treinar, pelo menos naqueles treinos que se faz após um dia de jogo, onde o pessoal que já jogou faz o trabalho regenerativo pós 24 horas, eles acabam ficando muito atrelados. Eu acho que essa transição está um pouco mais tranquila, né? Então, os clubes que têm a possibilidade de ter o centro de treinamento único, por exemplo, eu acho que isso ainda é mais facilitado ainda. Como referência, o próprio clube que eu subi, que é o Flamengo, onde tem um centro de treinamento que abrange todas as categorias. Então, mesmo que você não treine no mesmo horário, você está sempre encontrando não só profissionais, comissão técnica, mas os atletas acabam se encontrando, e isso facilita muito na hora de uma transição que já tem todos aqueles aspectos de pressão, de equilíbrio emocional que o atleta tem que ter. Se você consegue fazer isso de uma forma um pouco mais equilibrada, um pouco mais tranquila, facilita também para que o atleta, vamos dizer assim, entre no ritmo o quanto antes. Sim, sim. E você tem visto assim nos clubes onde passou um modelo de jogo estruturado, unificado, né, da base até o profissional, ou ainda tem um rachazinho, né? Porque assim, o que eu vejo é que hoje nos clubes
quem leva a identidade do clube, hoje em dia eu vejo que é muito mais o treinador do que o próprio clube ter uma identidade, um modelo de jogo. E isso às vezes atrapalha um pouco. É minha visão, né? Pode ser que... Como é que você vê isso? Olha, Otávio, eu acho que isso é um ponto que é bastante, vamos lá, discutido, é bastante falado no meio, mas eu acho que é um pouco difícil ainda para ser implementado, né? Por vários motivos, né? Há um comando que invariavelmente no Brasil se muda bastante, né? Há uma troca de atletas nas categorias de base também, nem tanto como profissional, e é uma necessidade, às vezes, de venda de jogador. Então, às vezes, o jogador, eu já escutei muito, né, na direção de clubes, falar que a gente precisava fazer um atleta tipo exportação, ou seja, com as características do futebol europeu, para que a venda pudesse ser mais valorizada. Ou seja, tem sérios fatores que eu acredito que há vontade de fazer isso, de fazer um planejamento mais vertical no que diz respeito à metodologia do jogo. Profissionais de muita qualidade. A nossa base, eu tenho certeza absoluta, é uma das bases melhor preparadas que tem aqui entre os países sul-americanos, não tenho dúvida, e entre outros países. Muita gente boa trabalhando, muita gente que está querendo mudar o futebol brasileiro, que está querendo fazer o futebol brasileiro voltar ao patamar que sempre foi, de brigar por todos os títulos a nível mundial. E eu acho que isso vai acontecer, mas ainda faltam alguns detalhes para que isso realmente seja uma prática mais coerente, né? Uma prática mais corrente, vamos dizer assim. Né? O mais importante disso, no que diz respeito, é que a gente tenha diretriz na formação. Mais importante que modelo de jogo, enfim, ter que jogar dessa forma ou daquela, porque quando os atletas saem, vão para outro clube, jogam de outra forma. Então, acho que uma das coisas mais importantes que nós temos também pode ser vista por outro ponto. O atleta trabalhar de forma diferente, dá para ele um acervo não só técnico-tático, mas até também como um acervo mental diferente, das expressões diferentes. Então, o que a gente acha que pode ser a nossa salvação, pode ser também para a gente, pode ser uma dificuldade, né? Então, porque os atletas mudam bastante. É difícil você ter um atleta que chegue no profissional e fique 4, 5 anos numa mesma equipe. É verdade, é verdade. Mas eu acho que, principalmente, começar a mudar é quem está em cima, quem está embaixo, com essa visão, começar a chegar em cima, nos cargos maiores, diretoria, essas coisas, com uma visão mais ampla do futebol, né? Porque eu acho que a gente ainda tem muitos vícios e hábitos, principalmente com os diretores antigos, né? Então, quando essa geração nova começar a chegar nesses cargos, eu acho que vai começar a melhorar também. Deixa eu te falar. Posso continuar? Primeiro falar que tem uma galera muito, muito maneira aqui com a gente, sabia? Assim, Paulinho, Miltinho, o Alicate, né? Lá da casa de Espanha, o Israel, tá aí no grupo falando que a CBF está fazendo um caderno de diretrizes metodológicas, ele é o responsável, Israel. Então, assim, o pessoal está se mexendo, né? O pessoal está se movimentando. O Rogério, irmão do Roberto, muita gente boa aqui na bate-bola, tá aí, muita gente boa, Dudu, olha só. Então, eu vou fazer mais uma pergunta e falar para a galera que quem quiser fazer pergunta, vai mandando aí, a gente vai anotando aqui e vou deixar o finalzinho, porque 1 hora parece que é muito, mas vai voar, né, Zé? Acho que vai passar muito rápido. Mas para você, principalmente você, né, tentar responder essa galera aí e passar um pouco do teu conhecimento. Então a gente vai passar agora dessa transição da base profissional para o profissional, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou dos clubes onde você passou, falando da base, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a campanha nesses clubes, assim, porque eu, não por ser seu amigo, mas eu, por gostar de futebol, acompanhar futebol, né, viver futebol, eu vejo, principalmente no Flamengo, no Vasco, onde eu pude acompanhar mais de perto, eu vi um trabalho muito fiel, um trabalho muito, muito bom, né, desenvolvido, mesmo tendo um plantel, vou falar por mim, tá? Mesmo tendo um plantel limitado, né, e com expectativas maiores do que a realidade do plantel. Então, assim, o pessoal cria uma expectativa em relação
as equipes por ser equipe de camisa, mas que não condiz com o plantel que tem, com os jogadores que tem, né? Então, assim, às vezes a cobrança é muito grande. E eu estava vendo aqui até agora, pesquisando sobre os técnicos, eu lembro quando o Mourinho chegou no Real, né? Ele tomou de 5-0 do Barcelona. Ele chegou com o Real, com o Cristiano Ronaldo, com todo mundo. Ele tomou de 5-0 do Barcelona. Logo quando chegou. E ele ficou 3 anos no clube. Então, assim, para você ver como é que é a mentalidade também de quem está em cima e de quem está gerindo, né? A paciência, porque a maioria dos elencos que você chegou, acho que nenhum foi montado por você, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco dessas campanhas nos clubes, porque, pô, eu sou teu fã e admiro muito o seu trabalho e sei da dificuldade que é para implementar um trabalho. Ainda mais com atletas numa cultura, né? Atletas cheios de vícios, atletas mimados, então, assim, é uma série de fatores que até limitados intelectualmente, né? Então, eu posso falar isso, você não sei se vai poder ficar à vontade para falar, mas eu posso falar, é o que eu acho. Eu queria que você falasse um pouco disso aí. Tu é demais, olha só. Não, eu penso o seguinte, você falou aí uma palavra que, para mim, se não resume, abrange muito da minha resposta, né? Eu acho que a nossa cultura é diferente. Não adianta a gente querer comparar nenhum clube aqui do Brasil com trabalhos enfim, expectativas que a gente vê nos clubes de fora, né? Ano passado, ano retrasado, a gente teve uma final de Champions, onde o Tottenham e o Liverpool fizeram talvez um jogo e fizeram campanhas para chegar maravilhosas. Chegaram na final e a gente viu um treinador, 2 treinadores fantásticos, um com 4 anos de clube, que ainda não tinha conquistado nenhum título, e o outro com 5 anos de clube, que não tinha conquistado também nenhum título. Mas isso não tirava a qualidade, tanto que os clubes foram sistematicamente renovando seus contratos. E eu me lembro muito bem, isso ficou muito nítido para mim, ficou muito marcado, que o que mais a gente escutava na televisão e os comentários era a importância de se manter um trabalho de médio e longo prazo para que pudesse colher esse tipo de momento, né, uma final de Champions. Mas a nossa cultura aqui, eu acho muito difícil que isso aconteça, né? Porque há um desgaste, talvez exacerbado, o dia a dia de um treinador com a cobrança diária de resultados, ela é muito grande. Então não é só com seus jogadores, é com que às vezes acontece, mas também com todo o entorno, e há uma necessidade cruel de você ter que vencer para que você se mantenha ali com um nível de tranquilidade de trabalho, não digo nível de confiança, mas de tranquilidade para você trabalhar. Então, assim, expectativa e realidade, elas precisam caminhar juntos. Perfeito. E aí a gente volta ao assunto anterior, quando você fala dos profissionais que precisam estar realmente idealizados com o projeto do clube para aquele ano, né? Então, se você tem um clube... Eu tive agora na Itália e eu conversei muito com o Simone Inzaghi, o treinador da Lazio, né? E ele estava falando comigo, o nosso papo foi um pouquinho antes do jogo contra o Inter de Milão em Roma. E se eles vencessem, eles passariam e ficariam em segundo lugar. Eles venceram, foi 2-1 o jogo, mas ele estava me falando um nível de consciência fantástico dele. Ele falou assim, a gente precisa estar a 5 pontos do 5º lugar, quando estiver faltando 2 rodadas, porque a gente precisa classificar para a Champions. O nosso objetivo é a classificação para a Champions. Mesmo ele com, se eu não me engano, naquela época, 17 jogos de invencibilidade, agora está 21, e eles ocupando a liderança junto com a Juventus, se eu não me engano, 1 ponto à frente, mesmo com a chance real de ser campeão italiano, aquilo que foi programado no início da temporada, que era retornar à Champions, foi colocado à prática. Eles estão levando isso de maneira muito natural. Lógico, se chegar faltando 1 ou 2 rodadas brigando pelo título, eles vão brigar. Mas eles entendem, por exemplo, que das 5 últimas rodadas eles pegam Juventus em Turim e Atalanta em Bergamo. Eles sabem que são 2 rodadas dificílimas para ele. Então, para você sentir a diferença
que é da cultura e que o planejamento norteia um trabalho de uma temporada. É lógico, tem que ter metas que você consiga alcançar. Não adianta você entrar na loucura do torcedor, né? Porque o torcedor, o fanatismo, tudo bem, mas você começa a passar a realidade para ele. Você não tem um plantel para fazer isso. Lógico que você quer chegar o mais longe possível, mas você tem que ter metas. Então, assim, não adianta você ter um plantel com jogadores limitados, né? A imprensa precisando vender, falando que eles são bons, só que eles não são aquilo ali, né? Aquilo ali não é a verdade. Então a imprensa vende uma imagem do grupo de atletas, vende de um plantel como se fosse bom, e você luta com aquilo porque o torcedor acaba acreditando nisso, né? Eu vi aqui que botaram aqui, ó, muda esse conceito para vocês, muda esse conceito e se prepara para colher os frutos como Jorge Jesus. Temos que pensar grande. Então, assim, foi até o Vicente Thiago, tá aqui o nome. Então, assim, ele está pensando todo mundo pensa grande, todo mundo tem ambição, mas você tem que ser realista, pô. Você tem que ser realista. Eu quero ser cantor, eu quero subir no palco, mas eu não canto nada. Como é que eu vou ser cantor? Então, acho que está dentro da realidade. Você não pode ganhar de qualquer jeito. Você tem que ter uma estrutura para poder ganhar. E eu acho que é isso que falta, principalmente no meio de comunicação, quando eles transmitem essa mensagem. Porque eles transmitem do jeito que ela quer, da forma que eles querem que chegue no povão. E o povão vai olhar a camisa e vai falar: a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Mas, pô, cada vez mais com plantel limitadíssimo, com falta de dinheiro, né? Então, assim, tem que ser realista. Você vê que a gente está falando de clubes que tem uma realidade totalmente diferente da nossa, de estrutura, né? Uma série de coisas. Mas realmente a cultura nos atrapalha muito, né? É só você ver agora com o vírus. Zé, eu faço comparativo com o vírus agora. Todo mundo agora entende do vírus. Todo mundo sabe que se o vírus é bom, se o vírus é mau, que o vírus afeta, que o vírus não faz, se volta a trabalhar. Todo mundo tem clareza e certeza do que está falando. Eu nunca vi isso, cara. É o futebol. O mais importante é que quando você entra ou você deseja, né? Como eu sempre sonhei em ser treinador, você sabe que são barreiras, todas as dificuldades que são passadas, para mim eu encaro como etapas que a gente precisa passar para buscar melhorar cada vez mais, né? E a gente, na verdade, ser não só um profissional, mas um ser humano melhor no dia seguinte. Então, essa é a ideia que eu tenho, lógico, como você falou, melhorar, buscar, e isso eu tenho feito todos os dias, tentando melhorar, tentando buscar informação para que a gente possa aplicar alguma coisa que seja interessante para o nosso trabalho. E eu acho que é isso que as pessoas querem, no fundo, o que o treinador, o que o jogador, o que o diretor, o que o presidente, o que o torcedor quer, é a mesma coisa. Mas só que isso precisa obedecer algumas etapas. Sim. Ó, o Patrick botou aqui, ele está falando do outro lado. Por exemplo, Jair Ventura estava no Botafogo, bem estabilizado, fez uma boa campanha, recebeu uma boa proposta e saiu. Todos os profissionais não ficam até o final do projeto. Então, Patrick, mas é por isso, posso falar, Zé, depois se você quiser complementar, mas eu acho que é por isso que o clube tem que ter uma identidade. Porque os profissionais vão passar pelo clube, mas o clube ele tem que ter uma identidade. Ele tem que ter um projeto. Então, assim, saiu o treinador não pode ser... Eu vejo assim, o treinador não pode ser a identidade do clube, né? Hoje eu vejo o Jesus como a identidade do Flamengo, sinceramente. Ele chegou com moral, botou lá, fez do jeito que ele quis a casa, né? Mandou a gente embora, deixou tudo redondinho para ele, né? Todo mundo acatou. Então, assim, hoje a identidade do Flamengo é o Jesus. Não sei se amanhã o Jesus sair, se vai continuar a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, eu acho que o clube que tem que ter essa identidade. Entendeu? Eu não sei, é o meu modo de pensar. Eu vejo alguns exemplos diferentes, mas também vejo exemplos como você falou. Hoje aqui no Brasil nós temos um clube que tem uma identidade muito forte, independente do treinador, que é o Atlético Paranaense. Mas tem clubes que fazem isso, como você falou, o Grêmio já vem fazendo isso há muito tempo com o Renato Gaúcho, né? Fora daqui, bem próximo, o River Plate. O projeto River Plate é o projeto Marcelo Gallardo. Fora, na Europa, a gente tem isso muito bem claro com o Simeone no Atlético de Madrid, que estipulou, formou uma maneira de jogar, e isso é muito claro
foi campeão da Liga UEFA, foi uma vez campeão da Liga, está aí, acabou de conseguir uma bela passagem pelo Liverpool, jogando da maneira como todo mundo sabe que o Atlético de Madrid joga. Então existem casos e casos, mas o mais importante é que quando você entra num clube, a primeira coisa que você precisa fazer é sonhar, porque se você quer alguma coisa grande na vida, o primeiro passo é sonhar e fazer uma coisa grande. E depois você trabalhar para isso. Como o colega aí falou, o Patrick, né, sobre o Jair Ventura, paralelo a isso, existem as questões profissionais que cada um acaba tendo as suas próprias decisões, e isso aí a gente também não pode nem falar que é certo, nem falar que é errado, porque a gente não vive o particular do profissional para dizer o que fazer. Todos nós, você na sua profissão, o Patrick provavelmente na profissão dele, eu também, se sente valorizado quando alguém faz um convite e muitas das vezes acaba sendo a opção a ser feita. Lógico, com certeza, com certeza. E aqui o Zé Comé, como eu falei aqui do Jesus, ele falou, pô, mas olha o time do Jesus e o time que o Zé tinha na época. Pô, sacanagem. Aqui, mas vamos continuar. Em relação a isso, Zé, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, só para... Tô ceguinho, Zé, tô ficando velho mesmo. Tá nada. Deixa eu te falar. Em relação, a gente falou agora do profissional, né? Vou mandar rápido aqui, que daqui a pouco as coisas acabam e tá muito bom. Assim, disso tudo que você passou nesses clubes, né? Você, nos clubes aqui no Brasil e tal, você faria alguma coisa diferente em algum clube que você passou? Tipo assim, pô, naquele período lá no Flamengo, pô, não faria isso, faria desse jeito. Ou, pô, no Vasco eu não faria desse jeito. Tem alguma coisa que você carrega, você fala assim, não, cara, naquele momento era o que tinha para ser feito, e eu fiz, e tal. Olha, conforme vai passando o tempo, você vai fazendo reflexões, né? Com certeza. Isso aí não tem a menor dúvida. E, logicamente, que algumas decisões que foram tomadas, talvez pela experiência que é o cargo do profissional, por mais que eu tenha trabalhado 15 anos na categoria de base, quando você chega no profissional, não só para o atleta, mas também para o profissional, para o treinador, é diferente. O que cerca um treinador profissional, um departamento de futebol profissional, é muito grande. Você, por ser o treinador, é realmente aquela figura que toma ciência de tudo e acaba sendo possuidor de várias decisões em vários departamentos. Então, logicamente que tem algumas coisas que a gente poderia tomar de decisão diferente, mas o momento também tem que ser levado em consideração, né? Hoje, falar com a cabeça fria, com o tempo já que se passou, é muito mais fácil você falar. Mas, pelas ocasiões que foram feitas, eu acabei achando que aquela tinha sido a decisão mais certa, mais correta a ser tomada. Talvez eu pudesse ter dividido um pouco mais as minhas tarefas no Vasco, para que eu pudesse não ficar tão pesado como o final do trabalho do Vasco. Eu trouxe para mim muita da responsabilidade, até por tudo que se passou no Vasco da Gama, de processo de eleitoral. Eu trouxe muito para mim, praticamente tudo, porque nós passamos aquela transição com nervo, todo mundo com nervo nem em cima, flor da pele, e a gente tinha uma Libertadores para disputar, e a nossa pré-Libertadores foi extremamente difícil, porque da maneira como se ocorreu, com as condições que foram oferecidas para a gente fazer um trabalho que deveria ser tomado todas as decisões no maior alto nível, na maior qualidade possível, porque fazia muito tempo que o Vasco não disputava uma Libertadores, e a gente teve seríssima dificuldade na pré-temporada, uma pré-temporada curta, e já tivemos que entrar numa pré-Libertadores. Conseguimos chegar na fase de grupo, mas ela infelizmente saiu muito aquém daquilo que eu gostaria, que a gente precisava, porque realmente é uma fase de grupo dificílima, um grupo com Racing, com Cruzeiro e com Universidade de Chile. Nós conseguimos a vaga para a Sul-Americana, ficamos em terceiro do grupo, mas quando acabou de lá, eu realmente senti um esgotamento muito grande por ter tomado isso tudo para mim. Talvez se eu tivesse dividido um pouco mais
todas as tarefas, a gente poderia ter seguido um pouquinho mais. Sim, sim, sim. Pois é, e aproveitando isso, em relação à sua equipe de trabalho, você gosta de levar a sua equipe de trabalho, né, que você confia, ou você, tipo Jesus, levou todo mundo, mandou todo mundo embora? O que você acha em relação a isso? De ter a sua equipe de trabalho, de chegar lá e ter a equipe que já está no clube? Como são propostas internacionais que foram feitas, né? Normalmente os profissionais que vêm de outro país, eles, para vir para outro país, eles acabam tendo outras exigências. Acho que seria normal, no caso de eu também receber uma proposta para sair, colocar mais profissionais, porque aqui no Brasil é muito normal que todos os clubes tenham as suas comissões técnicas fixas, né? E normalmente quando você vai para um clube aqui no Brasil, você acaba levando 2 auxiliares, um preparador físico, um auxiliar e um preparador físico, vai depender muito da negociação. Mas quando acaba sendo de tradições internacionais, é normal até, porque esses clubes, muitos clubes no mundo asiático, até às vezes da Europa também, quando acaba um contrato de um treinador, acabam refazendo também praticamente boa parte da comissão técnica, então é natural. Então não vejo isso como nada de absurdo. Sim. E talvez isso aconteça com nós também, treinadores brasileiros, quando acabamos tendo uma proposta de fora também. Não, beleza, Zé. Eu vou só fazer uma última pergunta e depois vou abrir para a galera perguntar, que o pessoal fica oriçado aqui, Zé. Brincadeira. O pessoal gosta mesmo de perguntar. Deixa eu te falar. Então, só para fechar aqui, né? A gente falou da transição da base, falamos um pouco do futsal, falamos da sua campanha nos clubes profissionais, e agora só para você falar um pouquinho dessa sua passagem agora na Europa, e o que mais te chamou a atenção lá em relação ao nosso trabalho, porque assim, eu vejo que em relação ao trabalho de campo mesmo, cara, a gente não deixa nada a desejar mesmo, nada a desejar. O que eu acho que é a única diferença, assim, que é gritante, é a estrutura, a cultura, né? Até a parte de educação, quando eu falo educação, é a escola mesmo, os garotos conseguirem estudar, né? Ter a formação, os clubes se preocupam realmente com isso. Então eu queria ouvir de você o que mais te chamou a atenção agora nessa sua ida lá na Europa. Bom, Otávio, eu acho que você matou aí, né, cara? Eu repito de forma até bem veemente, nós temos profissionais aqui no Brasil que estão qualificados ou até mais qualificados que muitos lugares aí afora. Profissionais que têm o domínio de conteúdo, têm o domínio do conteúdo de desenvolvimento. Então, acredito que nós não devemos nada na questão de campo. O que eu vejo realmente é um compromisso muito forte dos atletas no componente tático do jogo, né? E isso é uma coisa que realmente eu me questiono e fico ainda querendo achar respostas, porque nós temos aqueles atletas que realmente fazem a diferença aqui e vão para a Europa, para os grandes clubes, e conseguem também ser protagonismo, apesar de a gente não ter tanto hoje, mas continuam tendo protagonismo, e boa parte dos atletas que batem lá e acabam retornando. Isso me deixa realmente encucado em saber quais os verdadeiros motivos. E um dos motivos que eu acho que é marcante é a questão do atleta aqui, muitas das vezes, se contentar com aquilo, um pouco menos daquilo que ele pode dar. Entendeu? Perfeito. Então, ter o compromisso de querer estar sempre melhorando, né? Um dessas lives que eu estava escutando aqui, agora eu não lembro exatamente quem foi perguntado ao Cristiano Ronaldo qual era o sonho dele para esse ano. Ele falou, eu quero ganhar a 7ª vez o título de melhor do mundo. Mas por que a 7ª? Você já tem 7? Não, porque 7 é a minha camisa. Eu vou ganhar mais uma vez. Então isso é um cara que é extremamente realizado, financeiramente nem se comenta, mas ele estipula aquilo para ele. Eu já vi outras entrevistas com esse mesmo tipo de ganância que ele tem, né? Uma ganância positiva, de ele querer ser melhor, querer melhorar e achar que ele é o melhor atacante que tem. Enfim, eu sinto um pouco falta disso, né? Daquele querer mais, uma ambição maior. A ambição, é o que eu falo.
Ontem eu estava vendo a live do Marcos Soares, do Sub-20 do Botafogo, e eu falei isso para ele, da ambição dos atletas, que é o que eu acho. Eu acho que, assim, eles se contentam com muito pouco. Quando eu digo muito pouco, é em relação à carreira mesmo, né? Porque, assim, financeiramente eles ganham bem. Eles ganham um dinheiro, pô, tinha nada. Daqui a pouco, pô, ficar rico. Então, assim, eles se contentam com aquela vida deles. Eles não têm ambição para mais. É ambição pessoal. Isso é muito importante, né? Eles não almejam coisas melhores para ele enquanto profissional. Não, pô, tô ganhando meu dinheiro aqui, tá dando para pagar as contas, ainda sobra um dinheirão no final do mês, vou comendo meu churrasco, vou tomando minha cervejinha e vou levando a vida, né? Então, acho que isso também é da cultura, né? Ele não consegue ver coisas melhores na frente. Eu vejo isso. Eu acredito que isso, a gente vai bater em vários, acho que não tem um motivo para que isso aconteça. São vários os motivos, né? Sim. Hoje a vida mudou bastante, você tem o que gira em torno de um atleta de alto nível, que a gente não pode esquecer dos 95% que estão atrás desses atletas de alto nível, mas o que gira em torno de um atleta é uma coisa meio que maluca, e o atleta às vezes ele não consegue separar esse momento fora futebol, que vai acontecer se ele acabar tendo sucesso, do que aquilo das suas atribuições, né? E para não ficar muito fora da tua pergunta, a minha principal diferença que eu vi foi o jogo em si. Eu acompanhei alguns jogos importantes lá na Europa, né, lá na Itália especificamente. O que eu vi de diferente realmente, vamos dizer ser diferente, é que realmente a dimensão tática do jogo ela é elevada no mais alto nível, ou seja, o atleta ele tem um compromisso para fazer não só individualmente, com a sua técnica e a tática individual, mas coletivamente aquilo que está sendo traçado como estratégia e que foi traçado como estratégia. Então, aquele desequilíbrio técnico que vai levar o desequilíbrio tático que vai levar ao desequilíbrio técnico para que ele possa maximizar o máximo do jogo dele. Então, vi jogos interessantíssimos, mas de conteúdo dos treinamentos que eu vi, que eu pude assistir, não vi nada de absurdo e Perfeito. Tenho certeza que os profissionais daqui têm condições de tranquilamente trabalhar nesse alto nível também. Show, Zé. Pô, você é uma aula. Pô, que orgulho. Pessoal, então, quem quiser fazer pergunta, faz a pergunta aí. Senão eu vou continuar fazendo pergunta aqui. Então eu vou abrir para vocês, para o Zé responder. Como vocês viram, o Zé tem uma paciência, meu irmão, que não é brincadeira, não. Só de ter aturado a gente quando era mais novo, né? Já mostrava a tua paciência, né, Zé? Fiz um estágio. Fiz um estágio. Mas foi Edmilson aí, não sei se ele está aí. Edmilson está aí. Você salvou ele, né, Zé? Deixa eu ver aqui. Ó, começou aqui, ó. Pergunta para o Zé como ele vê a fadiga mental decorrente do elevado número de tomada de decisão e como trabalha esse aspecto. Acho que o trabalho está no dia a dia, no treinamento. Quanto mais cedo você exigir isso do atleta, treinar isso no atleta, você vai fazer com que ele tome essas decisões de forma mais natural. Isso aí é como andar de bicicleta, né? E andar de bicicleta, não de bicicleta dando volta no parque, né? Mas andar de bicicleta, vamos dizer, numa corrida de bicicleta. Ou seja, se você colocar ali os obstáculos dele, acho que até quem fez uma... peguei do livro do Teodo, eu acho que ele falou isso aí. Isso, ele falou também na live. Isso. Exatamente. Então, quanto mais você estimular isso, vai fazer com que o atleta sinta essas tomadas de decisões de forma mais natural, levando a ele um nível de fadiga menor. Perfeito. Zé, vou aqui que tem um que está aqui, já falou, mandou várias vezes. Por que o Márcio Araújo, Zé? Ai, os caras não esquecem isso, Zé. Pelo amor de Deus. Você pode falar alguma coisa disso, Zé? É polêmico, quer pular? Um momento foi um momento de a gente ter que tomar a decisão. O Márcio é um atleta que em 2016 ele fez um campeonato maravilhoso, um atleta que tem as suas limitações, mas é um atleta coletivamente que entrega bastante. A gente tinha um modelo de jogo no Flamengo que apenas um dos dois volantes, no caso era ele,
fazer a cobertura praticamente dos dois laterais, dos dois lados. A gente tinha dois laterais que a gente soltava bastante. Primeiro o Jorge, um pouquinho mais para o jogo interior, depois o Trauco e o Pará e Rodinei pela direita. Dois jogadores que a gente soltava bastante porque era uma das nossas forças. O Ilharão era um jogador de infiltração, como continua sendo. A gente tinha dois zagueiros, a maioria das vezes, dois zagueiros que não tinham tanta velocidade no confronto, então o Márcio Araújo tinha aquelas recuperações ali muito rápidas que poderia servir, mas um jogador que jogou em Palmeiras mais de 300 partidas, Atlético Mineiro quase 300 partidas, então vinha num momento muito bom, era um jogador de confiança meu, mas entendo, já completando a pergunta do companheiro aí, ele vai perguntar por que o Márcio Araújo e não o Cuejá, eu já completo para ele. O Cuejá vinha em adaptação, ele tinha chegado naquele ano, conversei bastante com ele, e ele entendeu, ao final de 16 tivemos uma conversa muito franca com ele, em 17 eu conversei com ele na pré-temporada, falei com ele que eu queria ajudar ele nos objetivos, que era chegar na seleção colombiana, e que eu ia dar mais espaço para ele, e dos meus últimos 15 jogos no Flamengo, ele foi titular em 9. E isso aí já era uma amostra que a gente vinha fazendo uma transição. Depois encontrei no jogo Vasco e Flamengo, encontrei com ele, dei parabéns para ele, porque ele tinha sido convocado para uma seleção colombiana, e ele me agradeceu, acabou me agradecendo, falando que ele viu que precisava treinar mais, e que foi muito importante aquele papo, que ele não tinha nenhuma mágoa e tal. Eu falei, não, se eu deixei alguma mágoa contigo, te peço desculpa, e ele foi extremamente educado, e falou, não, pelo contrário, professor, você foi importante pra caramba, porque eu vi que eu precisava treinar mais. Realmente é um jogador de qualidade, mas naquele momento ali foram as decisões que a gente tomou com convicção. Legal, Zé. Pô, muito bom ver a tua honestidade, e você vê assim, que é raro. Todos os atletas que passaram por você têm um carinho enorme por você, sempre pela sua honestidade, cara. Impressionante isso, impressionante. Eu posso falar isso de carteirinha, no nível muito mais, né, inferior, mas você vê o pessoal do alto rendimento, do alto nível, falando de você, pô, sempre te elogiando, isso é fantástico, né? Deixa eu ver aqui mais alguém. Deixa eu ver aqui. É muita pergunta, Zé. Tá bom, vamos Sistão, lá. essa pergunta já foi, Zé, depois você vê. O Sistão está perguntando tá fazendo uma pergunta aqui, mas a gente já falou. Depois ele vê. Chegou atrasado? O Linhares aí, ó, falando altíssimo nível. Parabéns pela escolha do Zé, um excelente profissional. Linhares, parceiro, né? Gente boa, excelente profissional, né? Maravilhoso. Tiano também está na área aí. Muita gente. Deixa eu ver aqui. Excelente trabalho lá no Botafogo. Um abraço pro Tiano. Deixa eu ver aqui. Ó, com o crescimento sobre os conteúdos aplicados pelos profissionais da base, o Zé consegue já enxergar uma melhora de atletas no profissional? O Fernando Barreto perguntou. Eu acredito que os atletas estão chegando melhor preparados, sim. Porque, como eu lhe falei lá no início do nosso papo, eu vejo ter vivido quase 15 anos e agora vendo boa parte dessa galera que eu enfrentei na base chegando ao profissional, eu tinha certeza que a gente ia ter bons profissionais e excelentes, com excelente conteúdo chegando ao profissional. E ainda vai acontecer bastante. Mas os atletas hoje já chegam com uma visão do jogo, um entendimento de jogo bem legal. Eu acredito que isso aí vai ser uma tendência, e por isso que eu tenho muita expectativa e muita esperança que daqui a pouco o Brasil vai retomar o protagonismo mundial nas competições que vai disputar. Até porque, Zé, o que eu vejo hoje em dia? Hoje em dia a informação está aí, né? Você quer saber de uma coisa, você entra no computador. Pô, o jogador ele tem que ser muito relaxado para não saber o que se trata, para que clube que ele vai, como é que é esse clube, como é que é a torcida. Pô, estuda antes, né? Tenta correr atrás. O mais novo, ele vê os conceitos básicos do jogo, entende sobre posicionamento, orientação corporal, né? Certas coisas que ele vai utilizar para facilitar o jogo dele. Então, assim, hoje em dia é tão simples. E é por isso que eu te falei que eu acho que a principal diferença não está no jogador em si. Nós continuamos produzindo muitos jogadores de qualidade. Para mim, a grande diferença está realmente nesse compromisso. Quando eu falo compromisso, isso aí também se aplica ao compromisso. Você tem interesse, você buscar informação sobre o seu companheiro, sobre o seu adversário, sobre o clube que você vai, sobre o adversário que você
de que maneira o adversário joga. Eu sempre falo com meus atletas, se eu parar você no meio do jogo, congelar e te perguntar o que o adversário está te oferecendo e o que você tem que fazer para suplantar aquele momento ali, você vai saber responder. Se você souber aquilo que a gente traçou como estratégia dentro do jogo, aquilo que é a melhor decisão a ser tomada, e pronto, é isso aí. Eu acho que o que a gente vê de diferença na Europa é isso. Acho que os atletas foram estimulados mais cedo, de forma tática, para solucionar esse tipo de problema, né? E aí, quando você alia a questão prática com a questão teórica, e aí a gente também tem que dar o braço a torcer, que nós, em algum tempo, patinamos aí para desenvolver a questão teórica também do nosso jogo, no nosso dia a dia. Espero que agora, com os cursos que têm sido criados, não só para os profissionais, mas também para direção, gestão, enfim, vários setores do futebol, isso aí acaba sendo uma mola propulsora para a gente novamente ser forte mundialmente. Perfeito. Igual o Luciano fala, né? Teoria boa, prática boa. Teoria ruim, prática ruim. Se a prática foi ruim é porque a teoria não foi boa. Não adianta aí ficar falando, porque a teoria não, é porque a teoria não foi boa. Se tivesse sido boa, a prática seria boa. Ele fala isso direto. Aqui, tem uma pergunta do Bolinha aqui, que é o observador técnico lá do Fluminense, né? Faz um trabalho legal lá pra caramba, lá com os garotos. Ele perguntou: o que fazer quando o atleta chega super valorizado no time principal e não rende de início? Como o treinador pode proceder e controlar esse processo, já que sempre existe uma pressão externa? A gente acaba vivendo isso diariamente, né? Não só comigo, já aconteceu comigo, vários jogadores, né? Que a gente sabia que tinham condições de estar no profissional, mas ninguém conhece mais aquele dia a dia ali que é o profissional que vive no clube, que está ali dia a dia com os profissionais da base. Eu acho que essas informações precisam ficar bem claras, e a comunicação do clube também precisa ser bastante proativa, né? Porque senão fica só, não está jogando, não escalou, porque o treinador não gosta, não é nada disso. Às vezes entender um pouquinho do momento certo, para que você evite queimar essas etapas. E o atleta, ele hoje precisa ter uma equipe em volta dele. Eu acho que os clubes que fazem um trabalho sério, todos eles sabem da importância de uma equipe multidisciplinar, para que você consiga fazer o atleta chegar no profissional com os pés no chão. Lógico que o atleta que ele mostrou performance e mostrou também resultado na base, cria uma expectativa não só para as pessoas do futebol, mas também para o próprio atleta, para quem envolve o atleta, a sua família. Porque, como tu falou, hoje um atleta chega no profissional, antigamente o atleta chegava no profissional e fazia um contrato de 2, 3 anos, ganhando um salário, 2 salários. Hoje, praticamente, dependendo do primeiro contrato dele, ele já dá um baita de equilíbrio para a sua família. Isso para aquilo que ele pode vir a dar e não aquilo que ele já deu. Então é importante ter uma equipe multidisciplinar, trabalhar com seus representantes, seus pais, se for o caso, o seu representante, entender que o representante do atleta precisa ser um parceiro para que o objetivo dele, que é prospectar o seu atleta, e o clube também prospectar o seu ativo, seja o mesmo objetivo e que convergem para o mesmo momento. Então é importantíssimo que você trabalhe isso de forma coletiva, porque senão a possibilidade do jeito que é a nossa cultura, a maioria desses atletas vem de uma camada social um pouco mais baixa, que não sabe lidar, não é porque não pode ou não quer, ou não consegue, ele não sabe lidar com aquela fama repentina, ou então com a condição financeira que de um dia para o outro muda de forma abrupta. Várias pessoas que acabam se aproximando, aqueles profissionais tem que estar atento a isso, porque senão ele acaba sendo levado e aí a chance de você tropeçar nessas armadilhas é muito grande. Não, com certeza. Isso foi o que eu estava falando até com a Adriana ontem. Consciência, né? Muito deles não tem consciência, né? Sim, é difícil você ter consciência e ser realista em relação a você mesmo. Por quem eu sou? O que eu preciso melhorar? Onde é que está a minha fraqueza? Onde é que eu posso ajustar? É muito difícil. E o atleta ele tem que estar buscando isso, né? Ele ter consciência do que ele representa, do que ele precisa fazer.
para estar naquela situação, o que ele precisa melhorar. Porque muitas vezes ele transfere a responsabilidade, né? Muitas vezes o atleta, ele transfere para terceiros. Ah, é o treinador que não gosta de mim. Ah, é que aqui treina pouco. Ah, é que não sei. Sempre Exato. tem uma desculpa, né? Ele vai encontrando essas muletas para poder, às vezes, encobrir as próprias deficiências deles, que é natural. Então, por isso que precisa trabalhar junto. Tem um momento fundamental, porque você sempre espera, principalmente quem está vendo, sempre espera que o jogador da base faça alguma coisa diferente. Então, às vezes, ele quer se mostrar tanto, eu mereci estar aqui, eu preciso resolver isso aqui hoje, ou resolver essa jogada, e ele acaba se esquecendo do que é o mais importante, que é o jogo coletivo, né? Então, realmente é um momento de transição difícil, complicado, sensível. A gente já viu muitos atletas de qualidade indiscutível ficarem pelo caminho por não conseguirem passar todas essas armadilhas. Verdade. Tem uma pergunta aqui boa, Zé. Como é que é o papo com os jogadores do Medalhas? Como é que é o papo com os jogadores quando estão com salários atrasados? O clube está passando por problemas financeiros. Como é que é esse papo com esses jogadores? Aí é brabo, hein? É difícil, né? Bem difícil, porque vou dar dois exemplos assim. Vou dar um exemplo que acaba resumindo aí a pergunta do teu ouvinte aí, do teu espectador. Quando você chega num clube, como eu cheguei, dá o exemplo do Vasco lá, com muito tempo de salário atrasado, eu já cheguei com uma equipe muito desgastada, né? E o que eu tentei como estratégia, sempre busco isso, né? É tentar fazer com que eles entendessem que naquele final de ano de 2017, se a gente conseguisse unir os nossos objetivos, ao final do ano cada um poderia tomar o seu caminho, né? Teria liberdade, se eu tivesse no Vasco, dar a liberdade e entender a decisão que cada um tomasse, mas que era importantíssimo a gente buscar um objetivo comum. E esse objetivo foi traçado. No primeiro momento, se afastar o máximo possível, né, daquele 15º lugar que nós estávamos, e buscar se afastar o máximo momento. Depois, com as coisas acontecendo, a gente alimentou o nosso desejo, logicamente, de estar numa Sul-Americana, depois da Sul-Americana, uma pré-Libertadores que acabou acontecendo. E o que a gente tinha combinado praticamente aconteceu ao final de 2017. Fantástico. Né? Muitos atletas do Vasco saíram. A gente tinha uma equipe que, se não era uma equipe brilhante, era uma equipe que tinha qualidade. Eu acreditava muito naquele plantel e que praticamente foi desfeito. Exatamente. O Zé botou até isso. O Zé Comé botou isso aí lá atrás. Ele botou isso, que foi desfeito esse time. Foi desfeito o time e aqueles que ficaram, eu não tinha muito mais argumento depois de passar 5 meses com ele, e novamente, o desgaste de você buscar um novo ânimo para que eles pudessem reacender aquela chama num ano tão importante como Libertadores, pré-Libertadores. Tanto que quando acabou a Libertadores, alguns atletas já saíram do clube porque realmente já ficou bastante complicado. Então, conviver com salário atrasado é muito difícil porque você tem que estar renovando aquele ambiente de buscar alguma coisa, criar um objetivo o tempo todo. Isso é bastante desgastante, porque o atleta também é ser humano, tem as suas dificuldades. A gente só vê aqueles que têm um salário 3 dígitos, ou então um salário que pode ficar 2, 3 meses sem trabalhar, mas dentro do plantel existem jogadores que têm a capacidade financeira também muito baixa, os funcionários que trabalham no dia a dia também, então é importante. E eu não vejo como uma equipe dá certo se o ambiente, o entorno não tiver extremamente vibrante. Beleza, Zé. Eu acho que a gente vai ficar por aqui, Zé, porque já estou vendo aqui o horário, daqui a pouco vai entrar na correria, 26 segundos. Deixa uma mensagem. Já te agradeço, te admiro, sou teu fã, você é um espelho para mim. Te amo, Zé. Muito obrigado aí pela live. Acredito que todo mundo tenha gostado. Deixa o recado aí que faltam 14 segundos. Vai! Valeu, Otávio. Obrigado você por todos aqueles que mandaram mensagem, aqueles que não deu para você ler também. É um prazer muito grande estar com você.